E a Vida Continua, de André Luiz, capítulo 4, Renovação. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. Era jovem demais e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para se demorar em quaisquer prognósticos menos felizes. Entretanto, ali, a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine perspassavam no seu cérebro, escaldando a sua imaginação. Sim, meditava torturada, enfrentaria grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares pré-determinados de felicidade ou sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens, para lá da morte. Porém, agora, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendeu com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos, mas decidiu colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia da morte surgiu em sua cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria saúde, a euforia orgânica. Desejava se restaurar, viver. De repente, se deteve a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente, atravessava escabrosa fase das relações conjugais. No entanto, possuía motivos para contar com feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais femininos. Precisava apenas de reequilíbrio físico. Recuperando-se, discutiria remover a outra. Mudaria a área afetiva e de tal modo se propunha alegrar que certamente o esposo voltaria ao carinho sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, se reconhecia útil. Devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestativa não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Sem dúvida, poderia diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança com respeito aos necessitados a sensibilizou. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensou nisso antes? Gastou a existência na condição de satélite de 3 pessoas, o marido, a mãe e o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo pensamento sobre os fenômenos da morte e se concentraria com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de se retomar organicamente. Leu muitos psicólogos e conheceu com eles a importância dos impulsos mentais. Desejava sarar. Repetiria isso tantas vezes quantas fosse possível,
com todos os seus potenciais e força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que pudessem definir com mais segurança os seus estados de alma. Pensando, disse de si para si: nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de repente com a imagem de Jesus crucificado, a pender da parede próxima, e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelou com sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com voz do coração do que com os lábios: Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao olhar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados no lenho do sacrifício, pareceu que o Cristo desejava sugerir na memória das criaturas, naquela figura de dor, para lembrar-lhe a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou os seus nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer. E, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual chorou copiosamente. Alguém a despertou de manso. Chorando, por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomodo, senhora Serpa, rogou a jovem. Perdoe-me se perturbo suas orações, no entanto, urge a prestar-se. Além disso, o esposo aguarda a ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo, retornando logo após. O marido a esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mais experimentado nas relações públicas, exibia maneiras estudadas, apesar de simpáticas. Autêntico representante do top social. Não se notava nele o menor desalinho. Porém, é justo dizer que o moço causídico se trancava no íntimo do ser, esforçando-se por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física como se mostrava por dentro. Não era apenas um homem natural, simplesmente um homem natural, em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade compreensíveis em todas as criaturas da Terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura, se aproximou da esposa e beijou seus cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas notícias da operação e viriam ao seu encontro oportunamente. Com certeza não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outras informações. Ouviu amigos médicos, realizou importantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista. Que lhes faltava agora, senão o êxito, com a bênção de Deus? A enferma se alegrou ao registrar a sua expressão, bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos? Monologava no íntimo. Caio parecia ali mais atencioso, diferente, simples de coração. Não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto
quanto o cirurgião nada garantiram além de uma operação exploratória, com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava a tentativa, e só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria dificultar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta, mas fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes, precursores da anestesia. Dispensou à doente carinhos e cuidados como se ela fosse uma criança e ele um pai zeloso. Porém, no dia seguinte, terminada a cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico operador e, pálido, colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha apenas de mais alguns dias. Que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das cultas observações expendidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincidiam depois da remoção. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas cobriram sua face. Concluído o testemunho da solidariedade e ternura humana com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada. E durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi o seu irmão e o pai, o tutor e amigo. Satisfazendo seus apelos, os sogros vieram consolar a filha nos últimos dias. Dona Brígida, a mãe, o senhor Amâncio Terro, padrasto, proprietários de sítio próspero, no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustentando o choro. Embalada na rede de devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recebendo mimos que desde muito tempo não recebia, ao mesmo tempo com as crises periódicas de sufocação que a deixavam inerte. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se poupa às sequelas de uma operação como a que sofreu. Que ela confiasse, orasse com fé. Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Seria assim a melhora para facilitar a passagem, né? Apesar de extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira, alimentando-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado, e à noite pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer do 5º dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Serpa não poderia levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudades do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico consentiu. Mais algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido tirou o carro da garagem para logo após tomá-la de encontro ao peito como se carregasse leve menina. Acomodou ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiram.
A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e depois da paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo se enterneceu, como que a reencontrava na moldura da noiva querida, da noiva a quem amou desvairadamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar por perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos, com a ansiedade de quem se propunha se apoderar de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que sentiu o seu rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de alegria. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e se deteve na visão do firmamento, que agora parecia para ela um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a mão do companheiro, apertou-a demasiadamente e perguntou. Apertou-a demoradamente e perguntou: Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a em tom afetuoso de se referir ao que nomeou como sendo coisas tristes e regressar. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe foi suave e grata. Sentia sede de troca espiritual. Desejava falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diapasão. Porém, naquele instante, o esposo se destacava na sua imaginação por estranho violino que não se adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes esmoreciam no seu peito, à míngua do crescimento e repercussão. Desse modo, preferiu escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Mais um dia sereno e, em seguida, Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Diante da mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, fechou os olhos para o corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, vigiando a alvorada nova. E assim André termina esse capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.